Quem não está? A Quem gente, não está, Paulo? Então eu falei para assim, para de ver política. Se você não consegue ver as notícias, analisar as notícias, e você está interiorizando isso, é melhor você não ver. Uhum. Hoje, as pessoas elas estão nesse sentido, porque hoje a sociedade está difícil, né, sob esse aspecto, nós temos muitas informações, nem sempre são verdadeiras, mas elas estão aí, e as pessoas acabam refletindo aquilo que elas estão vendo. Ah, com certeza, com certeza. Porque assim, a nossa mente inconsciente, ela entende tudo que ela capta como uma verdade absoluta, como se aquilo tivesse Calma aí, para um pouquinho. Então quer dizer, aqui tem que ser um corte. Opa! Tem que ser um corte. Então quer dizer que a pessoa, às vezes, ela está vendo uma informação, uma notícia, algum documentário, alguma coisa, pode não ser verdade aquilo que ela está vendo, mas o inconsciente capta como se fosse uma verdade. Exato, exato. Uau! Uau mesmo. Uau! Porque ele não tem noção do que é. Tanto é que o nosso. Gente, estudem a mente humana, é maravilhoso, é libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque a informação ela liberta. Né? Ela liberta. O nosso inconsciente é uma máquina tão fabulosa, que ela não tem. Eu costumo, assim, exemplificando o que é consciente e inconsciente, o nosso inconsciente é como se ele fosse a nossa mente, na verdade, ela como se fosse um celular. Quem é meu cliente também já conhece essa minha fala, tá? Então, vamos lá. É como se fosse um celular novo. Quando você compra um celular novo, ele vem novinho, você leva quase uma semana para carregar ele, porque ele vem ali zero bala. Conforme você vai inserindo informações, programas, vai baixando vídeo, música, foto, qual é a tendência? Ele fica sobrecarregado e, por consequência, ele começa a travar. Hoje, os mais modernos ainda têm mais capacidade de armazenamento, tá? A nossa mente é comparada a um celular. E aí, conforme a gente vai carregando de informações, aí a gente começa a travar. O celular começa a travar. E daí a gente vai lá, limpa umas 500 fotos, manda para a nuvem, dá uma melhorada. Mas daqui a pouco ele começa, aí quando não vicia na bateria. Aí com o tempo, porque assim, quase ninguém deixa o celular, a recomendação é a primeira recarga você tem que deixar zerar o celular para depois dar uma recarga completa. Quase ninguém faz isso. E vai viciando o celular. A nossa mente é a mesma coisa. Como o nosso inconsciente ele capta informações, e assim, o nosso inconsciente ele capta até alguns especialistas dizem que até 400% às vezes mais informações do que o nosso consciente. Nosso consciente é o que a gente está vendo assim, real. Né? Vocês estão vendo como é que eu tô, que eu uso óculos, cabelo assim, isso aí está muito no consciente. O inconsciente, que é não consciente, que a gente não percebe ele está vendo tudo que o consciente está vendo e ainda o que a gente não está percebendo. Ele percebe. Por exemplo, tem uma tela aqui atrás de mim, ele está percebendo. Tem um copo aqui que eu não estou olhando para ele está percebendo. Tem outros né, outras coisas aqui. Ele está captando barulhos externos, né, Como cheiro. se fosse uma coruja, né? Coruja cheiro, que é assim, né? Exato, cheiro. O nosso inconsciente ele está percebendo, ele está gravando. Então imagina o tanto de informação e fora aquilo que a gente nem tem ainda e já preocupa a nossa mente. A gente enche a nossa mente com coisas ainda que nem aconteceram ou que a gente não precisa. A gente faz hoje a sociedade moderna, principalmente as mulheres, né, tem muitos afazeres, às vezes tem uma jornada de CLT, de empreendedora, que foi o meu caso, eu fui CLT empreendedora ao mesmo tempo, mãe, né, fui um monte de coisa ao mesmo tempo e gera uma sobrecarga de informação. O que acontece com a nossa mente, assim como no celular, a gente começa a travar. Sim. Então, quer dizer que os traumas que estão lá na infância, muitas vezes,
eles não foram captados pelo consciente, mas sim pelo inconsciente. Às Pode ve- ser, às às ve- vezes pode ocorrer isso. Às vezes pode ocorrer, pelo consciente também. Pelo Por consciente exemplo, também. Tudo bem, a pessoa pode, no ato que está acontecendo, um fato, a pessoa ela capta aquilo, ela interioriza, mas lá na frente o cérebro faz questão de apagar ou de não deixar aquilo lá na prateleira visível. Ela vai esconder aquilo ali. Exato. Agora, existem também aquelas situações em que o inconsciente capta Uhum. e a pessoa não sabe que vê através do inconsciente. E aí uma outra situação. Quando nós temos esses conflitos, pode ser uma briga do inconsciente com o consciente? Bingo, você disse tudo. É isso, exatamente isso. O nosso consciente e o nosso inconsciente, eles brigam muito porque o nosso consciente, ele é lógico. Marvado. Ele é marvado lógico, do ele tá, inconsciente. ele tá vendo, né, que é real, ele sabe que aquilo, né, é sim, sim, não, não. Agora, o inconsciente, não. Nosso inconsciente, ele não tem passado e não tem futuro. Ele só tem o tempo presente. Então, para ele, as nossas memórias ficam todas guardadas lá. Tudo que a gente acessa de memória, de lembrança, está arquivado no nosso inconsciente. Então, quando a gente acessa uma lembrança, ele traz aquilo como se estivesse acontecendo de novo. É como se fosse o tempo presente. Como se fosse o tempo presente. Quer ver um exemplo muito legal? Cheiro. Quem é que nunca sentiu um perfume e lembrou de uma pessoa? Por bem ou por mal, né?